Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor André Luiz e você está no canal Reação Pentecostal, que é mais que um canal, é um movimento de reconstrução doutrinária, é uma reação à ação de desconstrução do pós-modernismo dos últimos 30 anos. Você está passando por aqui e eu te convido a participar desse movimento. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e siga conosco. Faça parte do movimento Reação Pentecostal. Como vimos no vídeo anterior, aceitar a Jesus é o primeiro passo para a salvação. E eu quero contar o meu testemunho para vocês. Como foi que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador? A chamada de Deus na minha vida, ela foi sendo revelada ao longo de toda a minha existência, por vários acontecimentos. Ora, vendo o inimigo tentando destruir-me e ao mesmo tempo as ações divinas para proteger-me. Nasci em uma família espírita, descrente da ressurreição e que desconhecia o verdadeiro amor de Deus. O primeiro milagre que aconteceu na minha vida, e onde houve uma grande intervenção de Deus já para me proteger, eu tomei conhecimento através da minha família, minha mãe e os meus tios que me contaram, porque meu pai veio para o Rio de Janeiro e foi para a cidade de Niterói com meu irmão mais velho, mas ele tinha 3 anos de idade. E chegando lá ele veio a óbito, morrendo afogado na cisterna da casa de minha tia. A minha mãe, ela veio para o Rio de Janeiro e ao invés de ir para a casa de minha tia, foi logo para o cemitério enterrar o corpo do meu irmão chamado Ademizinho. Foi uma dor muito grande. Ela foi internada, sofreu muito. Logo, colocou em seu coração que não queria mais ter filhos. Mas passados alguns dias, ela começou a sentir sintomas de gravidez e logo colocou na sua mente, na sua cabeça, que não queria mais ter filhos e queria abortar aquela criança. E procurou então fazer exames e os exames apontavam que ela não estava grávida. Foi no centro espírita e lá ela não conseguiu nenhuma revelação de que estaria grávida. E os meses foram passando e aí vários meses se passaram e um fenômeno aconteceu. Eu me escondi dentro do ventre de minha mãe e às portas do 6º mês foi quando então ela voltou ao médico fazendo novos exames e os exames apontaram que ela estava grávida. Ao revelar para o médico a sua intenção do aborto, o médico disse para ela: olha, se a senhora tentar dar prosseguimento nessa ideia, a criança vai morrer, mas a senhora também vai morrer. Logo, ela perdeu essa ideia, deixou essa ideia, demoveu essa ideia da cabeça dela e deixou vir essa criança. Aí nasceu esse menino bonito aqui que vocês estão vendo. Sim, um milagre aconteceu. Deus permitiu que eu viesse à vida. Eu quero ler um versículo bíblico que muito falou ao meu coração assim que eu me converti. Esse versículo mostrou para mim que Deus tinha um plano na minha vida e eu acreditei nesse plano. Então eu quero ler esse versículo. Veja só, está em Jeremias, no capítulo 1, o versículo 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Bem, ao ler essa passagem e conhecendo que Deus tinha um plano na vida de Jeremias, mas eu li e entendi que Deus estava falando comigo, que haveria de me usar para salvar pessoas, haveria de me usar para alcançar a minha família, porque eu fui o primeiro cristão, o primeiro crente da minha casa. E como eu disse, também das tentativas do inimigo para destruir-me e as intervenções divinas para
me proteger. Quando eu estava com 5 anos de idade, num piquenique com a minha família, meu pai se distanciou e não voltava mais. A minha mãe, falando sobre meu pai, eu fui procurá-lo. Mas quando eu cheguei bem pertinho do mar, uma onda veio e me levou. E ali eu já ia morrendo afogado, quando meu pai, ao chegar junto da minha família, a minha mãe perguntou por mim. Logo, a minha irmã falou para o meu pai: pega lá no fundo aquela madeira para mim. Meu pai viu que era a cabeça de alguém. Logo imaginou que fosse eu. E ele estava certo. Correu, pulou dentro do mar e conseguiu me resgatar. Eu já estava bem perto de perder a minha vida, mas ali houve uma segunda intervenção de Deus para livrar-me da morte, para proteger-me da morte. E eu glorifico a Deus até hoje por causa desse livramento. E ainda nessa mesma época, muito pequeno, passei por situações muito difíceis. Primeiro, fui criado num ambiente de rejeição. A minha mãe não me aceitava como filho dela. Ela só passou a me aceitar quando, dentro do espiritismo, foi dito para ela que eu era a reencarnação do Ademizinho, daquele meu irmão mais velho que morrera. Ela passou a me aceitar um pouquinho mais, mas eu fui criado debaixo de muito espancamento. Não só eu, meus irmãos também. Um ambiente hostil, um conflito familiar muito grande, como muitos lares dos dias de hoje. Mas lembro-me de severos castigos, de ser pendurado de cabeça para baixo, da minha mão sendo colocada no fogo, desnecessariamente. Mas uma coisa marcou a minha cabeça. Quando um dia, sem entender porquê, meu pai, bêbado, com um machado na mão, já tinha matado um cachorro nosso, ele veio e bateu o machado na porta de casa, e minha avó e minha mãe nos trancou dentro do quarto porque ele queria arrancar a nossa cabeça. E eu me lembro dos gritos de meu pai, que iria arrancar a nossa cabeça. E eu vi a minha cabeça sendo arrancada, como a daquele cachorro que ele matou, e colocando no poste, na frente da minha casa. Aquilo me assustava muito, até que a situação melhorou. Minha avó queria fazer com que nós pulássemos a janela e saíssemos correndo, mas passado o tempo a gente conseguiu se proteger ali dentro, e foi mais uma história trágica, mas que me trouxe muito trauma. Fui criado num ambiente de desamor, de confusão, de muita briga. Depois dessas confusões, os meus pais se separaram. E aí fui criado com a minha mãe, com a minha avó e meus irmãos, passando algumas dificuldades. E durante o meu crescimento, outras coisas foram acontecendo. Acidentes, perigos. E quantos acidentes eu passei bem pertinho da morte. Me lembro que caí num rio e ia caindo numa cachoeira, quando de repente o meu corpo flutuou e eu consegui sair milagrosamente. E eu ainda hoje glorifico a Deus por aquele livramento. Mas ainda garoto, com 12, 13 anos de idade, conhecia a droga e fui me perdendo. E na altura dos meus 15 anos, comecei a dar aula de dança, ainda era muito alto, e eu conseguia entrar nos bailes que eram proibidos, mas com uma desenvoltura muito boa, comecei a me entregar à dança, à discoteca naquela época, e todos os concursos que participei eu ganhei. E foi com o dinheiro de um desses concursos que eu consegui vir para o Rio de Janeiro. Eu deixei a cidade de Uberaba e vim para o Rio de Janeiro. E foi nessa cidade de Uberaba que eu conheci o kardecismo, através dos meus familiares. Então, minha família toda espírita, uma parte dela no kardecismo e outra parte com a minha mãe,
que segui o candomblé e outros segmentos um pouco mais pesados também. Mas eu acompanhava os meus familiares para o centro de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, onde eu dormia, onde eu tomava passe, onde eu aprendi algumas lições muito boas, muito positivas, onde estão até hoje meus primos e primas, pessoas muito decentes, muito honestas e que me ensinaram a ajudar pessoas, a prática da caridade. E ali eu firmei a minha fé no início, até que, vindo para o Rio de Janeiro, eu confrontei aquele ensinamento quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu peguei todos os livros da casa de minha tia onde estava, porque eu estava me preparando para um concurso, só faltava esse livro. E esse livro era a Bíblia Sagrada. E quando eu comecei a ler esse livro, eu estranhei algo, porque eu aprendi sobre a reencarnação, mas lendo a Bíblia, eu vi que Jesus falava da ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro, isso trouxe uma confusão na minha mente. Comecei a pesquisar e não demorou muito. Aconteceu o milagre da minha salvação. Na casa dessa minha tia, eu terminei a minha preparação para o concurso, porque eu queria ser fuzileiro naval. E fui aprovado no concurso e começou a minha trajetória como recruta, depois soldado quando me formei. E ainda na casa dessa minha tia, eu estava um dia de serviço lá no meu trabalho, lá no quartel, quando de repente uns jovens estavam num lugar chamado engomadoria, passando roupa. E eu cheguei lá às 20 horas, depois que saí do meu quarto de hora, e eles estavam falando sobre o amor. E naquela hora eu pedi para que eles mudassem o assunto, porque amor não existia. Aí um deles falou assim: ei, você está enganado, ainda existe amor e existe alguém que te ama muito. Logo, ele me apresentou Jesus Cristo. Eu não quis discutir com ele, saí dali como que se tivesse recebido uma flechada, porque essa palavra amor não tinha sentido para mim. Quando você fala melancia, logo você tem uma imagem de melancia na sua mente. Coca-Cola, você logo tem uma imagem de Coca-Cola na sua mente. Amor não tinha nenhum sentido para mim. Do jeito que fui criado, na minha formação, não fazia sentido. Bom, mas tentei dormir, porque à meia-noite eu entraria no meu quarto de hora. Então, quando eu tentava dormir, aquela voz me incomodava. Ainda existe amor e existe alguém que te ama muito. Queridos, meia-noite eu entrei de novo no meu quarto de hora, no portão principal ali da Fortaleza de São José. Quando eu estava ali mais isolado, o que aconteceu? Misteriosamente, uma voz muito claramente falou comigo e isso foi fantástico para mim. André, você precisa procurar uma igreja evangélica. Logo, eu estranhei, por que não um centro espírita? Por que não uma igreja católica onde meu pai também me levava de vez em quando? Mas eu disse assim: eu sou livre, então eu vou amanhã mesmo. Sendo que, quando eu olhei para o meu uniforme, eu vi que ele estava umedecido pelas lágrimas que rolaram no meu rosto. Eu que dizia que se minha mãe morresse, ou se meu pai morresse, eu não derramaria uma lágrima sequer. Naquela hora, ao som daquela voz que eu ouvi, meu coração foi quebrantado. Até que chegou o dia seguinte. E no dia seguinte, eu cheguei na casa de minha tia, peguei um ônibus lá em Santa Rosa e fui até o centro de Niterói. Ali desci
e passei por todas as igrejas que eu conhecia. Em nenhuma delas eu consegui entrar. Estava preso, eu estava amarrado e pensava que eu era livre. E Deus me fez ver que eu não era livre, que eu não estava livre. Então, no segundo dia, eu fiz uma segunda tentativa, mesmo itinerário, passando em frente das mesmas igrejas, e nenhuma delas eu consegui entrar. Então, frustrado, na casa de minha tia, eu liguei o rádio para tentar ouvir uma música, inventar um novo passo. Porém, caiu num programa evangélico e uma mulher falava do amor de Deus e dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fiquei entusiasmado com aquela palavra, mas de repente aquela mulher parou de falar a língua portuguesa e começou a falar uma língua estranha, uma língua que não dava para entender nada. E eu disse: Deus, se o Senhor está falando comigo, deixa eu entender essas palavras. Então, aquela mulher parou de falar aquela língua estranha e disse: jovem, por 2 vezes me procuraste, mas não me encontraste, mas eu te guiarei, eu te guiarei. Aquilo foi muito forte para mim, aquilo falou muito forte no meu coração, porque eu tinha entendido claramente que Deus tinha escutado a minha oração e falou comigo. Então, eu tive uma noite tranquila, uma noite de paz. E quando foi no domingo que eu voltei ao meu trabalho para passar a roupa para a semana, um jovem que se chamava Jailson, ele me chamou e disse: André, você quer ir na minha igreja? Eu ia dizer não, mas logo eu lembrei: eu te guiarei. Disse: vamos sim. Eu saí com ele ali do centro do Rio de Janeiro e fui parar na rua Suruí 1105, em Braz de Pina, numa congregação filial da Assembleia de Deus em Cordovil. E ao chegar na igreja, eu não consegui entrar na igreja. O Jailson entrou e eu me encostei na parede. Falei: não é possível que eu não vou conseguir entrar na igreja. De repente, saíram alguns jovens de dentro da igreja como anjos, me cercaram e todas as correntes que me prendiam foram ficando ali fora mesmo. Eu entrei dentro da igreja, fui colocado por eles em um banco e pude participar do culto, onde eu vi hinos maravilhosos, onde eu vi as pessoas se emocionarem adorando a Deus, onde eu pude ouvir a pregação da palavra de Deus. E o pregador que pregava dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi quando então veio o apelo e eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E tudo começou a mudar na minha vida, porque eu que me sentia como uma casa velha, caindo aos pedaços, deixei que Jesus, o carpinteiro divino, entrasse na minha vida e colocasse tudo em ordem. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou aqui falando desse amor de Deus para você. Você também precisa tomar essa decisão, aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador.